Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Já que como eu comecei agora, vou aqui chamar vocês, esperar vocês entrarem. Enquanto vocês vão entrando na transmissão, eu vou aqui falando algumas coisas. Esperar vocês entrarem mais um pouco. Tem 2 assistindo, apesar de ir pro YouTube depois. Meu nome é Henrique Azevedo. Eu acho muito interessante uma coisa. Quando você está no ônibus ou no transporte coletivo, tem uma galera que começa a vender alguma coisa e tal, e diz sempre, meu nome se chama tal. Acho interessante essa dissociação entre o nome e a própria pessoa. Parece que a pessoa não está naquele lugar. Então, por conta de não querer estar naquele lugar, ela meio que diz que o nome dela está e não ela. Então, partindo dessa dissociação aqui, talvez não vendendo filosofia, porque filosofia talvez não seja vendável, a não ser que você seja um Leandro Carnal, Vladimir Safatli e coisas que tais. Mas eu vou vender aqui meu peixe, meu nome é Henrique Azevedo, ou meu nome se chama Henrique Azevedo, mas eu quero estar aqui. Eu sou professor da UES, sou professor substituto lá, e lá na UES eu junto com o professor Thiago Mota coordenamos o GPOC, Grupo de Pesquisas Pós-Coloniais. Então, a gente está começou faz pouco tempo o grupo de estudos, a gente acabou de ler o livro do MBB, Patil MBB, A Necropolítica, e agora a gente está lendo, na verdade ia começar a ler, se o vírus não tivesse pegado todo mundo de surpresa, o livro do Henrique Dussel, 1492, O Ano do Encobrimento do Outro. Então, a gente, assim que voltar, sairmos dessa quarentena desgraciada, vamos ler esse livro, todos estão convidados. Acontece sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias, ou seja, uma sexta-feira tem, outra não. A gente ainda vai criar uma página para o grupo, então para que as pessoas possam acompanhar, quem quiser vir as reuniões também. A gente está pensando, o professor Rui de Carvalho também é um dos coordenadores do grupo, a gente está pensando em fazer um eventozinho em setembro, mostrar aqui os professores e, na verdade, pesquisadores que estão com essa temática da filosofia, não só pós-colonial, mas também decolonial, uma leitura colonial da modernidade, enfim. Esse nome pós-colonial foi dado pelo professor Thiago Mota, porque a gente achou que poderia abarcar muito melhor as questões que tem em torno disso, mas fiquem à vontade de participar do grupo. O grupo é interessante, tem pessoas interessantes e leituras interessantes, e também a gente está pensando em fazer um evento, como eu falei para vocês, lá para agosto, setembro, a gente não sabe direito, mas vai acontecer. Outra coisa também que eu estou organizando para o segundo semestre é um curso sobre a crítica da razão pura. Esse curso provavelmente vai acontecer às sextas-feiras no CH da UES. Como ainda está em processo de gestação, alguns professores já confirmaram presença, como o professor Daniel Omar Pérez, da Unicamp, a professora Viviane, da UES, e eu quero convidar outros professores também, porque é o seguinte, eu vou provavelmente dar as 2 ou 3 primeiras aulas de 50 minutos, 1 hora, sobre a crítica da razão pura, e posteriormente os professores convidados falarão da crítica da razão pura sob perspectivas diferentes. Então, eu gostaria de convidar um professor para falar sobre a perspectiva do neocantismo, a perspectiva do idealismo alemão. Eu vou voltar para falar de uma perspectiva colonial da crítica da razão pura, a partir do conceito de eurocentrismo, fincado na ideia de razão, para Kant, e vai ser dessa maneira que a gente vai fazer. Então, eu ainda estou organizando o calendário, claro que vai depender de a gente voltar da quarentena, falar com o coordenador do curso, Eduardo Braga, Grande Orquídea Negra, para daí então eu na verdade divulgar o calendário. O professor Rui de Carvalho também aceitou participar, então a gente vai ter uns eventinhos aí no segundo semestre. Participem. Como eu disse a vocês, quem chegou atrasado
não atrasado, né? Mas quem chegou agora, isso não é uma aula normal, para mim é até difícil, porque eu gosto de ficar olhando para a cara dos alunos, ver as reações e não reações dos alunos. Então, no certo sentido, eu fico meio assim, porque eu não sou nenhum Whindersson Nunes, nenhum Felipe Neto e nenhuma Sabrina Fernandes, mas estou aqui dando minhas 2 doses de filosofia sobre aquilo que eu estou pesquisando de fato agora. Eu estou pesquisando, como até falei para vocês em relação ao grupo de estudos pós-coloniais, uma leitura colonial da modernidade. Então, o que seria uma leitura colonial da modernidade? Seria o seguinte: eu estou tentando ler, na verdade, o processo do iluminismo como algo que é dúbio. Então, ao mesmo tempo que trouxe para a gente direitos fundamentais, como os direitos humanos, apesar de ser até anterior ao iluminismo, um dos primeiros caras que falam sobre isso é Francisco Soares, onde ele propõe um direito universal do ser humano. Mas o iluminismo trouxe para a gente direitos fundamentais, trouxe para a gente a ideia de educação universal, direito universal a uma renda básica, coisas que tais. Mas ao mesmo tempo também ele herdou da modernidade, na verdade do absolutismo, as colônias. E devido ao fato de o iluminismo ter sido posto em prática muito pela burguesia, a burguesia se aproveitou muito do fato de haver colônias. Então a acumulação primitiva de fato aconteceu ali, e enriqueceu a burguesia europeia, gerando inclusive o colonialismo de uma forma mais acentuada, com variantes, e também o racismo científico. Então hoje eu vou dar para vocês aqui, eu vou falar para vocês, na verdade, vou fazer um sobrevoo sobre essa pesquisa, porque como há muitos aspectos diferentes, eu queria pelo menos deixar claro para vocês o que de fato eu estou pesquisando. Então eu vou dar algumas pinceladas sobre pelo menos 3 coisas que eu estou pesquisando, que é o eurocentrismo, o colonialismo e o racismo. Eu vou focar com vocês aqui, na verdade, como eu disse anteriormente, um sobrevoo. Vai ser um sobrevoo sobre cada coisa, então não espere algo tão aprofundado. Outra coisa, em relação eu esqueci o que eu ia falar, como que foi meu aluno sabe, que eu esqueci, pergunta aos alunos o que eu estava falando, mas eu estava falando de que mesmo, enfim, não lembro mais. Sim, em relação aqui hoje. Em relação aqui hoje, desculpem, eu vou falar para vocês, é um negócio até meio que, sei lá, apelativo, né? Parece o 90 aqui agora da filosofia. E ninguém escapou da modernidade. Iluminismo tópico versus iluminismo real. Ou seja, o que eu vou falar para vocês aqui, de fato, é como a modernidade constituiu a nós mesmos, de modo que chegamos aqui, nesse exato momento, com uma crise viral no mundo e alguns idiotas comandando as nações, de modo que a gente não tem nenhuma perspectiva de sair disso. Então, a grande questão é que eu quero mostrar para vocês é como é que esse iluminismo tópico, ao mesmo tempo que deu aqueles direitos fundamentais, também deu pra gente, legou pra gente um mundo que a gente vive hoje. Ou seja, será que as perspectivas que o iluminismo tinha para nós, de fato, eram satisfazíveis? Sei nem se existe essa palavra, mas já vi num livro do Loparic. Ou, de fato, não conseguiu sair disso mesmo e é isso mesmo. Ou seja, o que a gente pode chamar que o Mark Fisher chama de realismo capitalista. Uma época em que não há alternativa e as pessoas estão impotentes diante do poder do capital e diante do poder da ideologia do capital. Então, no certo sentido, eu quero mostrar de fato como é que isso começa. Se eu conseguir pelo menos mostrar alguma coisa sobre isso, eu vou estar satisfeito. Outra coisa, então eu vou falar aqui mais ou menos durante os 40 minutos e eu vou deixar 10 minutos no final para vocês fazerem perguntas. Então vocês guardem as perguntas aí para o final, porque senão eu não vou conseguir ver, porque eu não consigo acessar direitinho porque eu estou no celular da minha esposa, Érica Vieira, então eu não consigo acessar direitinho o que vocês estão falando. Então, por favor, guardem as perguntas para o final, elogios, não me dei cantados porque eu sou casado, e enfim, a gente pode começar agora. Tem 70 almas vivas e se for alguém que assinou o partido do Bozo, talvez almas mortas também. Enfim, então beleza.
É interessante porque a minha fala aqui hoje, ela caiu justamente no dia da abolição da escravatura no Ceará. Ou seja, um dia que advém, inclusive, de algumas conquistas das ideias iluministas. Então, ao mesmo tempo que o iluminismo gerou para a gente o nosso realismo atual, ele também conseguiu, de fato, abolir a escravatura. Se a gente pode dizer assim, não o iluminismo, mas as pessoas, inclusive as pessoas escravizadas, também lutaram muito, os alforriados, para isso. Mas, de fato, seguindo algumas ideias iluministas, inclusive da ideia de liberdade. Então, é interessante, eu quero render homenagem a isso, porque o Ceará foi, de fato, o primeiro estado do Brasil a Carapa, antiga província, que hoje é Redenção, antiga cidade, antiga vila, de fato, que hoje é Redenção, foi a primeira cidade do Brasil. E o que eu quero mostrar para vocês é que, de fato, essa liberdade de não ser mais escravo, ela se transmutou, se mutou em uma liberdade de constituir propriedade privada. Só que, por conta da escravidão, as pessoas que saíram desse processo não tinham nenhum recurso para constituir justamente a propriedade privada. Se a gente lembrar, em relação a Locke, há 3 direitos fundamentais, ou seja, o direito à vida, o direito à liberdade. Liberdade para quê? Para constituir propriedade privada, que é um direito fundamental também do ser humano. Então, no certo sentido, o direito à vida e o direito à liberdade foi legado aos ex-escravos, se a gente pode dizer assim, do Ceará. Mas o direito à propriedade privada, até hoje, essas pessoas, eu também me incluo, porque minha bisavó é filha de escravos, alforriados, então a gente tem uma grande dificuldade para isso. Então vamos tentar entender hoje como isso aconteceu. Quem me conhece sabe, eu fui aluno do Manfredo, então eu vi ele fazendo uma coisa que é muito interessante. Ele anotava tudo que ele ia dizer. Só como eu sou obsessivo, vocês podem perceber que eu anotei um monte de páginas. Então vou tentar ler um pouco, não uma leitura, vou ler o texto inteiro, mas ler algumas reflexões que eu fiz hoje, justamente para essa fala, e comentar com vocês. Então, vamos lá começando. Tá boa a transmissão? Só antes de começar? Tá tranquilo, né? De fato, estou cortando um pouco minha testa, mas é por conta de uma boa ação. Mas vamos lá. Então, primeiro, vamos lá começar. Eu quero começar explicando de fato o título. O que significa essa "E Ninguém Escapou da Modernidade". Primeiro, quem foi aluno do Rui, como eu fui, a gente aprendeu que a modernidade ela não é um processo unitário, unificado. A modernidade, na verdade, as modernidades são. O que seria modernidades que são? Há várias formas diferentes de você acessar a modernidade. Eu gosto sempre de fazer os mapinhas conceituais, e um dos mapas conceituais que a gente pode notar é esse aqui, ó. Então, se a gente pode, como não tem uma lousa aqui, eu adoro escrever na lousa, a gente pode ver que há pelo menos várias formas de entrar na modernidade. Eu vou baixar aqui porque senão vai ficar maçante. Ou seja, a escolástica tardia, algumas ideias sobre uma reformulação acerca da metafísica feita na antiguidade e na patrística. A gente pode acessar a modernidade por meio desse artifício. A gente também pode acessar a modernidade por meio do Renascimento, muito por conta do humanismo renascentista. A gente pode acessar a modernidade também com o advento da ciência moderna. Alexandre Coiré tem um livro muito interessante sobre isso, que é justamente a ideia de passagem de um mundo em que tinha uma ideia de universo fechado, na Idade Média e Antiga, para um mundo em que tinha, de fato, transmutou-se em um mundo de universo infinito. Ou seja, como esse processo se deu é uma das formas de entrar na modernidade. Também a gente pode acessar por meio do ceticismo, ou seja, quando Lutero colocou as suas teses contra a igreja, e a igreja lançou o ceticismo justamente para combater o luteranismo, principalmente por meio de Montaigne, que um fideísmo de fato foi o ponto central e não um conhecimento rígido sobre as coisas. Só que eu gosto, na verdade eu estou fazendo uma leitura da modernidade a partir do colonialismo. Como vocês bem sabem, eu até já falei aqui anteriormente, como é que a gente pode, por meio do colonialismo, ler a modernidade. Será que é possível fazer isso? Então, de fato, a gente está numa época em que um vírus se espalha rapidamente ao longo de todo o globo, e faz sentido agora a ideia de que é uma característica da modernidade que foi a mais iminente, ou seja, há uma mundialização de suas demandas, e isto se fez por meio de um sistema colonial de poder. Isso aqui não é novo, a gente sabe,
Emmanuel Wallenstein, Foucault, todo mundo tratou sobre poder. Mas o que é que eu quero fazer aqui? É o seguinte, eu quero mostrar primeiro o seguinte. Fazer uma leitura sobre o colonialismo na modernidade não quer dizer que o colonialismo começou na modernidade. Ele existe desde a antiguidade, e inclusive não só na antiguidade europeia ou também asiática, mas também na antiguidade, se a gente pode dizer assim, inclusive ameríndia, os astecas. Os astecas eram um povo assim, proto-colonialista, onde pegava, na verdade, fazia os povos ao redor dele pagar alguns tributos com peles e coisas que tais. Então, não é algo, o colonialismo, de fato, da modernidade europeia. A questão é que a modernidade europeia conseguiu mundializar esse processo, universalizá-lo. Então, como eu disse, o colonialismo é anterior, mas, como a gente pode ver, houve, de fato, na modernidade, algo que é interessante. Também surgiu o iluminismo. O iluminismo como um movimento antissistema, ou seja, que contrapunha-se ao Estado absolutista. É tão interessante isso porque o iluminismo, de fato, ele não derrubou o sistema colonial. Ele derrubou o sistema absolutista que ele estava vivendo, na verdade, os europeus, franceses, alemães, principalmente os franceses, que degolaram a cabeça do rei, queriam derrubar o sistema colonial que eles estavam vivendo ali naquela época, naquele momento, principalmente no século XVIII. Então, mas eles não, de fato, não se interpuseram contra a colônia. Na verdade, usaram a colônia para isso. É tão interessante isso que, segundo uma filósofa indiana radicada nos Estados Unidos chamada Anya Lumba, ela disse que em 1930, no período entre guerras, de fato, 84,6% das terras do mundo ou eram colônias ou eram ex-colônias. Então, para explicar esse título da modernidade, uma leitura colonialista da modernidade, porque o iluminismo está dentro disso aqui, a gente tem que prestar atenção a esses detalhes. Por fim, eu devo explicar por que desta contraposição entre o iluminismo real e utópico. Aqui eu quero fazer alusão a uma obra do Mark Fisher, que foi meu aluno, sabe? Eu estou sempre falando dele, que é a obra Realismo Capitalista, que vai sair inclusive pela Autonomia Literária em breve. E essa é uma obra de 2009. Mark Fisher é um filósofo inglês que morreu ano retrasado, mas deixou pra gente uma obra bem interessante. É o seguinte, ele quer fazer com esse realismo capitalista, já que a gente está falando de iluminismo utópico e iluminismo real, ele diz o seguinte: esse realismo capitalista, ele é, na verdade, o que a gente pode chamar de uma piada com o que acontecia com as propagandas da época, ali, principalmente anos 60 na Alemanha e anos 80 na Inglaterra, que era justamente o fracasso do socialismo real. Então, para contrapor de fato ao socialismo utópico, a Inglaterra fazia uma propaganda em favor de um socialismo real, ou seja, era horrível o que se vivia na União Soviética. Então, o Mark Fisher pegou esse mote e viu que o que acontecia de fato na Inglaterra, principalmente nos anos 80, quando Reagan e Thatcher na Inglaterra, principalmente Reagan nos Estados Unidos, assumiram o poder, foi um neoliberalismo completamente selvagem, em que prometeu desburocratizar a vida cotidiana, mas de fato conseguiu burocratizar mais ainda. Então, esse neoliberalismo selvagem, ele pregava uma liberdade total de empreender, mas o que se tinha era o completo contrário. É interessante porque quem já foi na Enel, ou então teve que fazer um cancelamento de assinatura, desculpem, de algum serviço, sabe de fato o que é o neoliberalismo real, o que é o capitalismo real, o realismo capitalista. Você não consegue. A Enel é uma desgraça. A privatização da vida cotidiana que aconteceu com o neoliberalismo foi justamente uma desgraça. Então esse realismo capitalista que a gente vive hoje, ele é de fato algo que me fez pensar, inclusive, o que foi esse iluminismo que foi legado até nós. E por isso que eu estou distinguindo entre o iluminismo utópico, aquele que tentou nos dar educação universal, direitos humanos e coisas que tais, que sem isso de fato as pessoas morrem. Você vê numa epidemia viral como essa, se não tiver respiradores ou coisas do tipo, se o poder público não intervir, as pessoas morrem, tá entendendo? Então foi uma conquista iluminista de fato, mas tem o iluminismo utópico, ou seja,
aquela outra coisa que o iluminismo nos legou junto com o capitalismo, que é justamente essa ideia de um realismo total em que não há alternativa alguma. Então, dito isso, uma outra coisa que eu queria dizer é que o iluminismo de tendência liberal, que apregoava garantias mínimas de vida, transmutou-se em tática para o sistema que tirou as garantias dos trabalhadores, instalando o que Fischer chama de ontologia dos negócios. O que é essa ontologia dos negócios? É uma privatização total da vida cotidiana. Então, o realismo capitalista conseguiu privatizar tudo e tentar, de fato, tirar o Estado daquilo que ele tinha que assistir. Então, aquela ideia de Thatcher, de Margaret Thatcher, de que não existe sociedade, mas apenas indivíduos, é justamente aquilo que é central aqui. Por exemplo, quando você vê o movimento antifascista americano, é estranhíssimo, inclusive muita gente jovem participando, tá entendendo? Os brancos, enfim. Mas a grande questão é que essa galera tá, de fato, preocupada com a liberdade que não envolve a sociedade. Ou seja, não importa se meu filho vai pegar um sarampo, eu cuido dele aqui. Se importe com o seu de pegar um sarampo. Então, justamente essa realidade, esse realismo do capitalismo me fez pensar também no iluminismo real. Por isso eu quero começar a reflexão com a pergunta: como a gente chegou até aqui? Como de fato a gente pode pensar alguma alternativa a isso? Se é possível pensar. Eu acho que é difícil, mas é possível. E mais, há alguma gênese para essa realidade atual, para esse realismo que a gente vive hoje? Então, é isso que o título alude e é sobre isso que eu quero falar. Então, eu quero deixar claro aqui que eu não vou entrar no aspecto econômico da coisa. Eu acho que tem muita gente, vocês podem acessar os canais do professor Francisco Teixeira, que tem várias ótimas reflexões sobre Marx, o professor Fábio Sobral, o professor Emiliano Aquino, enfim, a professora Ilana Amaral. Então, todos eles, de fato, tratam disso. Então, não é isso que eu quero tratar, apesar disso, de que isso é central na reflexão. Tá entendendo? Eu não quero entrar de fato nisso, mas eu quero saber o que está ao redor disso. O que de fato essa acumulação primitiva, luta de classe e fetichismo na mercadoria gerou dentro daquilo que a gente vive hoje. Na verdade, qual é a gênese disso? Se a gênese possível. Não sei se é a gênese possível, mas eu vou fazer uma perspectiva, uma leitura perspectiva para isso. Então, por conta disso, eu quero saber como é que a gente pode tratar, devido a isso, como eu falei, sobre eurocentrismo, racismo e colonialismo. Eu acho que esses três pontos são centrais dentro daquilo que a gente quer tratar aqui, do que eu quero tratar aqui. Então, vamos começar, né? Como eu disse, eu vou tratar primeiro do eurocentrismo, posteriormente eu vou tratar do colonialismo e terminar com o racismo. Então esse é o caminho que eu vou traçar aqui com vocês nessa nossa aulinha de hoje. Primeira coisa, em relação ao eurocentrismo. Todo povo é autocentrado. Todo povo é orgulhoso de si mesmo. Vê os memes da Fortaleza Ordinária do Sindicato Ceboso. Há, inclusive, uma ceborréia de autocentrismo, ou seja, meu país Ceará. Então, não é o problema ser autocentrado. Por exemplo, Yanomami, se eu não estou enganado, se o Matheus Uchoa estiver aí assistindo e puder me corrigir, mas eu acho, se eu pesquisei ali, eu não achei na obra, está aqui inclusive, A Queda do Céu, Yanomami quer dizer verdadeiros humanos. Ou seja, a questão não é você se achar um verdadeiro humano, a questão é como você trata o outro. Por isso, o Viveiros também nos aponta para algumas ideias nesse sentido, de ter orgulho da sua própria etnia, cosmologia, estética. Como eu disse, a questão aqui é o outro. Então, de fato, a minha perspectiva é a seguinte: o eurocentrismo, ele foi o vencedor no processo da modernidade, ou da modernização do mundo, por conta de conseguir impor militarmente, isso é importante, militarmente a sua cosmologia. A cosmologia europeia, ela não é de fato, como nenhuma cosmologia, superior à outra. Ou seja, a maneira como você conta a história do seu povo, a maneira como você conta, como você vê o mundo, eu penso que não dá para tratar com superioridade ou inferioridade. Para determinadas situações sim, mas de fato em si são apenas diferentes. A grande questão é que o europeu
no seu núcleo duro ali da Europa Central, conseguiu impor militarmente essa cosmologia. Então, a sua maneira de entender o mundo, demarcando inclusive quem é esse outro a ser conquistado. É interessante que eu quero começar aqui com o Henrique Dussel. O Dussel fala uma coisa que é bem legal. Ele, no livro 1492, O Ano do Encobrimento do Outro, mostra que o sul da Europa, que no final do século XV estava sendo dominado pelos árabes, ele foi, de fato, o laboratório colonial da modernidade, quando a Espanha expulsou os árabes de lá. Então, a Espanha treinou ali o que ela ia fazer na América. E em 1492, quando Colombo chegou aqui, que é interessante que ele achava que estava chegando nas Índias, a Espanha e a Europa, também Portugal, que já estava fazendo navegações em torno da África, estava completamente preparada para tomar, de fato, a dianteira do processo de colonização. Então, por isso que o Henrique Dussel acha que é um mito na modernidade. A modernidade europeia, na verdade, é contada por meio de um mito, ou seja, de uma conquista. Na verdade, essa conquista, ela é, de fato, bem contestável. Não militarmente, mas sim quais os pressupostos dessa conquista. Então, em 1492, aconteceu uma coisa interessante, que para Dussel é o ano que começa a modernidade. Ele diz o seguinte, eu vou citar aqui um texto dele que se chama Eurocentrismo e Modernidade, que é bem interessante, que é o seguinte, que a modernidade é para muitos, como Habermas ou Charles Taylor, um fenômeno essencialmente ou exclusivamente europeu. Nessas conferências que ele está fazendo aqui, vou a sustentar que a modernidade é, com efeito, um fenômeno europeu, mas constituído em uma relação dialética com a alteridade não europeia, que é finalmente seu conteúdo. A modernidade aparece quando a Europa se autoafirma como centro da história do mundo. Ou seja, o que isso significa? Que ela inaugura a periferia que rodeia esse centro, em consequência, parte desta autodefinição. Então, a Europa disse a si mesmo centro e gerou, com esse discurso e com ações militares, uma certa periferia. E a primeira periferia desse mundo, para Henrique Dussel, onde começa de fato a Europa, é a América. Então, com isso, o primeiro paradigma moderno que o Dussel mostra desse eurocentrismo do europeu não é bem a metafísica. Ou seja, antes de aparecer o Descartes com a ideia de que eu penso, logo sou, apareceu de fato Hernán Cortés dominando o povo asteca, a América Central e também um tanto da América do Sul, dizendo eu conquisto. Então, o eu conquisto é anterior ao eu penso. Ou seja, de fato, as condições militares, as condições de conquista da Europa foram anteriores às condições epistemológicas. Então, de fato, o eurocentrismo ele se constitui nessa pegada. Então, o que é interessante também conhecer a conquista é que a conquista militar colonial necessitava posteriormente de uma justificativa intelectual, porque não dá para você conquistar um território e pessoas sem de fato você tentar colocar ideias na cabeça das pessoas que essa conquista é boa. Então, uma vez que a mercantilização dos produtos traficados pelos europeus produziam riquezas, a nascente burguesia europeia se beneficiou disso. Então, antes da gente entrar nessa justificativa do colonialismo ou da civilização, que é de fato aquilo que vai ser o ponto central da justificativa colonial, da superioridade eurocêntrica, eu queria, na verdade, mostrar uma espécie de linha evolutiva da Europa enquanto ideia epistemológico-militar que gerou, de fato, as condições para que ela chegasse na América, conquistasse e conseguisse jogar algumas ideias que, de fato, foram essenciais para a conquista militar. Que é o seguinte, eu acho que há 3 pontos centrais que constituem a Europa enquanto cosmologia. O primeiro deles é o fundamento metafísico grego, que começa, de fato, segundo essa minha perspectiva, em Parmênides. Qual é esse fundamento? Ele diz o seguinte, Parmênides, né? Todo mundo sabe, quem foi aluno do Wilson no primeiro semestre da filosofia da UES, ou qualquer curso de filosofia no Brasil que você esteja vendo por aí, sabe que
Parmênides, nos seus fragmentos, no seu poema A Deus, ele diz o seguinte: o ser é, o não ser não é. Ou seja, o não ser não consegue nem ser pensado. Para algo ser pensado, ele tem que ser de fato conhecido, tem que ser uma ideia que esteja minimamente dentro do universo de conhecimento. Então, o não ser é nada e não pode ser pensado. Para ser pensado, ele precisa estar dentro do ser. Então, a lógica, ou a primeira lógica metafísica europeia, inclui uma certa política aqui de tentar incluir sempre o outro dentro da sua perspectiva. E como o grego incluía o outro na sua perspectiva? Por meio da ideia de bárbaro, ou seja, daquele que não é grego, que fala balbuciando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa cosmologia europeia, que vai gerar o eurocentrismo moderno e que deu inclusive à Europa a capacidade de mundializar a história, a gente vai ver isso já já, é a ideia de que tem que haver direitos fundamentais. E esse direito é inspirado no direito romano, inclusive sobre a posse de terras de protetorados coloniais. Roma era um estado colonialista. Então, no fim das contas, a ideia de propriedade privada, inclusive para os seus senhores, era bem firme ali. O terceiro ponto é a teologia judaico-cristã, que a gente pode incluir também por uma virada a teologia ou cosmologia platônica, ou metafísica platônico-aristotélica, que diz o seguinte, que a ideia de natureza e criação divina estão ligadas, ou seja, há uma unidade fundamental que é iniciadora e mantenedora da realidade. Então, quando a Europa estava completamente preparada para conduzir esses processos, de fato, ela tinha como background, ou seja, nas suas costas, como justamente a sua fundamentação, toda essa história, ou seja, uma lógica de assimilação do outro dentro da sua própria cosmologia, não conseguindo pensar o outro senão dentro da sua própria cosmologia. O outro não pode ser perspectivado, como fazem, por exemplo, as metafísicas indígenas, e, de fato, um poderio militar nunca antes visto na história da humanidade. Então, o militarismo, de fato, do europeu foi o processo, na verdade, foi o fator essencial para essa conquista. Então, dito isso, o que a gente precisa agora ver desse caldeirão é como, de fato, se deu o colonialismo. Então, esse processo que aconteceu antes do advento do iluminismo, e que o iluminismo entrou ou abarcou esse processo de cabeça. Então, vamos lá. O que é interessante aqui, para o colonialismo, há de fato, que a gente tem que pensar, que não é possível falar de colonialismo dentro da perspectiva europeia sem a sua justificativa, ou seja, sem a ideia de civilização. Veja bem, eu vou aqui mostrar que civilização é um conceito que surgiu na metade do século XVIII. Isso não quer dizer que não havia a ideia de civilidade, ou seja, de polis, de cidade. Na verdade, a modernidade europeia, a burguesia europeia se gerou dentro dos burgos, ou seja, dentro de cidades, de vilas. São coisas completamente diferentes. Civilidade é uma coisa que acontece dentro da vila. Civilização é um processo, é um movimento que precisa de outros fatores para existir, como a ideia de progresso. Vamos ver como isso se dá. Então, como eu disse anteriormente, o colonialismo ele foi um movimento que dependeu enormemente das conquistas militares, garantindo a extração e o tráfico de bens de outros locais, especialmente da América, para a Europa. No entanto, não é possível, como eu disse, conquistar plenamente apenas com a espada. É necessário convencer o colonizado de que a sua inferioridade é ontológica, é do seu ser. Tanto enquanto povo, quanto como indivíduo. Daí, esta tecnologia do discurso colonialista ter usado o conceito de civilização para tal. O de raça também, a gente vai desdobrar a raça posteriormente. Então, para entrar nessa reflexão, eu trago aqui um livro que é interessante, de um autor que é americano, é um historiador americano, chamado Bruce Maslich, M-A-Z-L-I-S-H. O Bruce Maslich, ele tem um livro que se chama Civilization and its Content, ou seja, civilização e seus conteúdos. Ele quer fazer aqui uma espécie de bate-bola com Freud. Como é esse bate-bola? O Freud tem um livro que é uma reflexão dele, que é Civilização e o seu descontentamento. Na verdade, que é trazido para o português como Mal-Estar na Civilização, mas em inglês é
Civilization and its Discontentment, uma coisa assim, enfim. A questão é que ele quer mostrar como é que Freud chega a essa reflexão. Então, ele quer trazer os conteúdos da ideia de civilização. Então, para isso, é interessante que ele mostra o seguinte, que o conceito de civilização, ou seja, esse reificado, que apareceu na segunda metade do século XVIII de fato, surgiu na modernidade, mais precisamente no século XVIII, eu quis dizer, no seio do movimento iluminista, como parte de um imaginário europeu que se rogava da capacidade para oferecer o seu modo de vida, de pensamento e de economia com mediação social geral. Ou seja, a Europa queria a mediação do mundo da vida, de todo o globo, a partir dos seus próprios paradigmas. Então, o conceito de civilização apareceu no momento mesmo que houve um processo de mundialização do colonialismo, e isso não é à toa. Como é que isso se dá? É o seguinte, esse conceito de civilização, como ele diz, é aquele processo daquele que não é bárbaro, ou seja, é civilizado, já fazendo alusão aos gregos, aparece de um modo não jurídico. Isso é importante, ó, porque o conceito de civilização, além de civilidade, tinha de civilização de um modo jurídico. O que era esse conceito? Já vou explicar, tem uma coisa antes. Esse conceito de civilização não jurídica, ele aparece em 1765, num livro chamado L'Ami des Hommes, do Victor Riquet Mirabeau, que é o amigo dos homens. E segundo Meslish, eu não li esse livro do Mirabeau, pretendo ler ainda, o Mirabeau, ele usa a palavra civilização 3 vezes em um livro de 500 páginas. Ou seja, é a primeira vez que aparece o conceito de civilização de um modo não jurídico. Na primeira delas, ele diz o seguinte, é uma citação que eu peguei do Meslish sobre o Mirabeau, que a religião é o primeiro e mais útil freio da humanidade. A religião como freio da humanidade, como freio dos costumes. Ela é a mola mestra da civilização, ou seja, não há civilização sem religião. Isso é interessante porque no seio mesmo do movimento iluminista, que era extremamente anticlerical, a primeira vez que aparece o termo civilização é ligando de fato à religião. Então, o dicionário universal francês-latim de 1743, ele fala em civilização, como eu estava falando anteriormente, como um conceito jurídico que designa uma sociedade em que a lei civil, ou seja, a lei do Estado, constituída pelos homens, que designam a sociedade, a lei civil, substituiu a lei militar. Então, Mirabeau, na verdade, ampliou este significado de modo que se referisse a um grupo de pessoas e de povos que fossem polidos, refinados, tivessem boas maneiras, boas formas de agir, tá entendendo? Falar baixo, todas aquelas coisas que a gente sabe de regras de etiqueta. Então, o conceito de civilização, na verdade, a ideia de religião, ajuda de fato a essas coisas. Então, daqui para frente, o conceito de civilização, dali, ou seja, de 1765 doravante, o conceito de civilização ele foi assimilado por toda a Europa. Ele se espalhou de fato e se tornou um lugar comum do movimento iluminista. Então, como o conceito de civilização ele mobiliza de fato o imaginário intelectual do europeu, ele não escapou desse movimento iluminista. Na verdade, ele foi usado largamente por ele. Ou seja, a civilização foi um dispositivo intelectual que trouxe de fato com ela 2 saberes que são irmãos gêmeos, como diria o poeta lá do Palácio do Planalto. Quais são esses saberes? Que foram de fato trazidos para serem ciências e que viraram ciência. Pelo menos um até hoje a gente tem por aí como ciência, que são a filosofia da história e a antropologia. Então, quanto à filosofia da história, aqui eu vou tratar primeiro dela. A antropologia eu vou tratar depois em relação ao conceito de racismo, que eu vou correr um pouquinho aqui para dar tempo, porque senão a gente vai ficar sem tempo e vai passar aí e vocês não vão ter saco para me ver falando. Eu estou aparecendo uma babinha branca aqui, é porque eu vou falando aqui e vai saindo mesmo, eu me empolgo. Enfim, eu vou até tomar uma cachaçinha aqui para a gente continuar. Meu copinho chinês aqui. Vamos lá. Então é o seguinte,
Para falar de fato do que é a filosofia da história, do que foi a filosofia da história, eu queria trazer aqui para o jogo, né? Entrar aqui nos 25 do segundo tempo, vamos ver se ele muda o jogo aqui, que é o Reinhard Koselleck. Como eu sou liso, eu sempre tiro o xerox. Se o Benjamin lá da Contraponto vê isso aqui, vira isso aqui, não reclame de mim, eu sou liso, então tenho que usar xerox. Que é o Crítica e Crise. Koselleck, inclusive, tá numa polêmica desgraçada aí, rapaz, com o Emmanuel Faye. O Koselleck já morreu. O Faye, de fato, ele achou uma carta de um dos amigos do Koselleck dizendo que ele tinha participado. Koselleck foi soldado alemão na Segunda Guerra Mundial, segundo Faye, e que ele teria participado daqueles massacres antes de inventarem as câmeras de gás. E os amigos do Koselleck, que disseram que tinha essa carta, ficaram folos da vida e não entregaram essa carta, disseram para o Faye nunca mais falar com eles, enfim, corta aqui porque a gente é mais amigo. Mas, seguindo aqui o Koselleck, separando o homem da história, a gente pode dizer que ele diz o seguinte, que é interessante, ó, em relação à filosofia da história, que de um ponto de vista histórico, a atual crise mundial resulta da história europeia. Isso é interessante. Como o capitalismo, de fato, é a crise, é um movimento que cria crise, porque ele é a crise, ele não se dissocia da história europeia. A história europeia expandiu-se em história mundial e cumpriu-se nela. Ou seja, ao fazer com que o mundo inteiro ingressasse em um estado de crise permanente. Assim como o globo terrestre foi unificado pela primeira vez pela sociedade burguesa, a crise atual também se desenrola no horizonte de um alto entendimento histórico-filosófico predominantemente utópico. Ou seja, a filosofia da história, ela é algo que trouxe de fato a utopia. Ou seja, querer mudar de qualquer modo, por meio dos ideais iluministas que se contrapõem ao antigo regime, ao absolutismo, a realidade em que se vivia. Para isso é preciso utopia. Para isso é preciso pensar aquilo que não existe ainda, mas que pode existir. Então, a história transbordou as margens da tradição e submergiu todas as fronteiras. Então, com isso, a crise política, que uma vez deflagrada, exige uma decisão, e as respectivas filosofias da história, ele fala aqui de várias filosofias da história, porque de fato são várias, em cujo nome tenta-se antecipar esta decisão, influenciar ou orientá-la, ou em caso de catástrofe evitá-la, formam um único fenômeno histórico, cuja raiz deve ser procurada no século XVIII. Ou seja, a filosofia da história, de fato, forneceu todos os conceitos que o iluminismo precisava para derrubar o antigo regime. Então, com isso, a gente pode dizer que a história, pensada filosoficamente, foi uma arma de guerra do iluminismo. Ela foi repensada para combater o Estado absolutista, como eu disse, e o Estado absolutista, para eles, olha só, significava corrupção, atraso, velharia. Vocês sabem, né? Esse discurso aí não é novo, mas está sendo usado desde muito tempo. E também a galera que estava do outro lado ajudou muito a que fosse usado, né? Então, desculpa, rebobinar a fita. Os iluministas, principalmente franceses e alemães, pensavam que a história estava a seu favor. O que significa isso, pensar a história a seu favor? É o seguinte, que em 1789, quando acontece de fato a Revolução Francesa, eles tinham na cabeça a ideia de que planejar a história equivalia a dominar a natureza. Ou seja, a história poderia ser tão previsível como qualquer outra coisa. Ela precisaria ser bem manejada para chegar a certos alcances, ou seja, ter horizontes de expectativas e tentar alcançá-los. Qual é o horizonte de expectativa? O primeiro é derrubar o antigo regime, ou seja, com ele não tem nada. E com isso, como a gente pode ver, não apenas a história, mas todos os saberes, de fato, que foram trazidos nesse movimento iluminista, principalmente no século XVIII, no final do século XVIII, tiveram que prestar contas com a razão iluminista. E a razão iluminista, de fato, passou a ser algo praticamente como um novo Deus. Ou seja, esse conceito de razão, que é um conceito extremamente europeu, ou seja, eu não estou dizendo que não exista, de fato, formas de pensamento. Existem várias formas de pensamento diferentes, como, por exemplo, o Tao Te Ching, ou seja, o Tao chinês. O Tao chinês a gente pode traduzir, dizendo assim, como vocês podem ver aqui, eu estou com o Tao Te Ching aqui, como uma razão. Mas essa razão significa
uma coisa bem diferente do que significa a razão europeia. Que, por exemplo, com Kant a gente pode mostrar que a razão europeia é um conjunto de regras e princípios que sempre ultrapassa a empiria, sempre tentando olhar para frente, sempre tentando ver aquilo que é transcendental, ou na verdade aquilo que não foi alcançado ainda. Então, de fato, o rapaz aqui que fez a tradução, deixa eu ver o nome dele só para dar o crédito desse livro, é o Pedro Tornaghi. Pedro Tornaghi diz em relação ao Tao que é o seguinte, que é um estado de consciência. Ele começa onde a mente acaba. Não possuímos conceito algum para traduzi-lo, simplesmente porque o ocidental desconhece esse estado. Ou seja, o Tao é uma caminhada. A razão para o chinês é caminhar. Ou seja, prestar conta com a razão iluminista quer dizer prestar contas com uma forma de pensamento que foi formulada na Europa. Eu ainda estou estudando sobre isso. A gente tem várias formas de pensamento e várias cosmologias diferentes, como por exemplo a imaginação conceitual Yanomami, que é o Utupê, que o professor Matheus Uchoa me chamou a atenção também. Mas a questão é que o iluminismo de fato universalizou a razão. Então a gente tem aqui uma espécie de gênese do iluminismo utópico, ou seja, é a filosofia da história que dá essa gênese, é justamente essas perspectivas da filosofia da história. E se a gente pode traduzir assim, com o Koselleck, a gente pode dizer o seguinte, ó, em relação à filosofia da história, que uma abordagem heurística, ou seja, finalística, que visa elucidar a ligação entre a utópica filosofia da história e a revolução desencadeada a partir de 1789, reside na conexão pressuposta entre crise e crítica. Ambos vêm da mesma palavra grega que é krinen, que em uma tradução possível a gente pode dizer que é separar para entender. Ou quando você separa, por exemplo, a crítica da razão pura, criticar é de fato separar os elementos para tentar entendê-los e depois juntá-los de novo, entendendo como é que eles funcionam. Então, a crise na Europa, que foi de fato instalada pelo iluminismo, ela se agravava na mesma medida que a filosofia da história a obscurecia. Ou seja, a filosofia da história mostrava que não tinha crise alguma, porque de fato essa crise era só um petelecozinho, só uma faísquinha daquilo que era necessário para que a história avançasse. Então não é à toa que, por exemplo, Kant, antes mesmo da Revolução Francesa, escreve o livro, um textinho chamado História Universal de um ponto de vista cosmopolita, onde ele diz que é uma providência cega, conduzindo a história. Não importa o que você faça, você está sendo conduzido pela história, não como indivíduo, mas sim enquanto espécie. Então, por conta disso, o iluminismo utópico, ou seja, esse que tinha essas perspectivas e colocou as crises, de fato, para debaixo do tapete, achando que poderia, na verdade, conduzir a história até a sua satisfação, ou seja, onde todos pudessem viver bem, com educação universal, enfim, coisas do tipo, vivendo dentro do sistema capitalista liberal, o iluminismo utópico se preparou para tomar o lugar do absolutismo e viu então decrescer ao longo dos séculos 19 e 20 as suas expectativas, uma vez que a dialética entre capitalismo e bem-estar social sempre pendeu para o capitalismo, ou seja, isso que o iluminismo utópico legou para a gente, capitalismo e tentativa de bem-estar social, nessa sua dialética, a síntese dessas duas coisas sempre pendeu para o lado do capitalismo. Ou seja, o capitalismo conseguiu ser superado de fato. Tanto é que tivemos 2 guerras mundiais. Então, por mais decrescentes que se apresentassem aquelas expectativas do século XVIII, um elemento se acirrou no iluminismo para tentar, de fato, ainda tentar colocar essas expectativas em prática, que foi justamente a classificação racial. E aqui eu já entro no terceiro ponto. Eu estou correndo aqui porque justamente é muita coisa e eu queria traçar um panorama. Então, em relação ao racismo, de fato, o racismo ele é gerado no seio do iluminismo. A gente nunca pode esquecer disso. Eu vou já mostrar por quê. De fato isso aconteceu. Então, como eu disse antes, antropologia e filosofia da história são irmãs siamesas, como diz o outro poeta, gêmeas. E segundo Levi-Strauss, no totemismo hoje, o que é interessante é que a antropologia ela surge de fato, também como a filosofia da história, que aqui eu esqueci de dizer, mas a ideia de progresso histórico, de movimento histórico, ou seja, de algo que está sempre em movimento e que a história estava a favor dos iluministas, essa ideia de progresso, tanto a ideia de progresso quanto a ideia de antropologia talvez surgiram no mesmo livro, que é o discurso sobre a desigualdade entre os homens, sobre os fundamentos da desigualdade entre os homens, do Rousseau. Então,
O Lévi-Strauss diz no Totemismo hoje que uma distinção feita por Rousseau lá é justamente o início da antropologia, que é a distinção entre natureza e cultura. Ou seja, quem na verdade é humano de fato tem de fato a natureza, ou seja, seus instintos e tal, e a cultura, ou seja, o estado de cultivo de si mesmo. Então, no iluminismo, aquele que se cultiva mais ainda nas letras, nas artes, nas ciências, ele é mais humano e sai do estado de natureza. Uma outra coisa para ser cultivado ou ser culto é de fato ter uma constituição civil regulando a propriedade privada. Então, até por isso que o Rousseau ele tem um certo ranço quanto a isso. No entanto, Rousseau é meio que um ponto fora da curva ali dentro do iluminismo em relação a isso. As reflexões posteriores a Rousseau em relação à natureza e cultura é que são de fato problemáticas. Então, com isso, as reflexões que aparecem após Rousseau, como eu estava dizendo, mostram que a natureza humana ela tem que ser considerada uma constante ao longo da história, senão você não consegue descrever o que é a história da humanidade, porque justamente você tem que saber onde está a natureza humana, o que é a natureza humana. Então a busca pela natureza humana é uma constante, a natureza humana então é uma constante na história e que se pode melhorá-la progressivamente. Ou seja, ao se distanciar do estado de natureza primitivo, atrasado, ou seja, vivendo praticamente como um animal, como pensavam os iluministas, para o estado de cultura, civilizado sob uma Constituição Civil. No entanto, isto por si só não pode explicar de onde surgiu o conceito moderno de raça. É muito difícil, segundo o autor, que eu vou usar agora, que é o Robert Bernasconi, que é um ítalo-americano judeu que dá aula na Universidade da Pensilvânia. Ele tem muitos textos sobre raça, sobre racismo, e ele tem uma teoria que é interessantíssima. Ele diz o seguinte: raça, de fato, a gente pode traçar várias gêneses, mas a gênese principal é o século XVIII, porque foi a primeira vez que raça foi associada à cor da pele. E, para isso, ele diz o seguinte, que o conceito de raça, como é difícil a gente fazer esse enquadramento, onde é que começou de fato, pode ser tratado em várias bases diferentes. Ou seja, quais são as origens do conceito de raça? Muita gente tem várias origens diferentes, fala de várias origens diferentes para isso. Por exemplo, o Robert Bernasconi ele traça 3, na verdade, possibilidades de assentar esse conceito de raça. Ele vai ficar com a terceira, que é a seguinte: a primeira é a dos cristãos novos, ou seja, que em Espanha e Portugal, no século XVI e XVII, propuseram leis de pureza do sangue. Então, em vista da religião, expulsando inclusive aqueles judeus. Muitos vieram aqui para o Brasil, ou para Nova York e tal. O Henrique Dusso disse que por causa disso a Espanha e Portugal perderam a burguesia. A segunda, na verdade, o segundo ponto que se poderia enquadrar a origem do conceito de raça seria a disputa de Valladolid entre Sepúlveda e Las Casas, para saber de fato se os indígenas que estavam aqui vivendo nos Felizes Contentes tinham ou não alma. O Las Casas, Bartolomeu de Las Casas, defendia que sim, ou seja, eles eram humanos, então tinham almas. O Sepúlveda não, dizia que não. Quem ganhou foi o Las Casas. Então, se eles eram humanos, eles tinham o direito de serem catequizados. Então, o Robert Bernasconi, de fato, ele coloca o conceito de raça, a sua gênese, na terceira forma, aqui no terceiro ponto que eu vou falar para vocês, que é justamente o debate entre monogênese e poligênese, ou seja, se a raça humana teria várias origens diferentes ou uma origem só. Por exemplo, Voltaire e Lord Keynes, que é um dos iniciadores da antropologia junto com Rousseau, acham que o humano ele tem várias origens diferentes. Por exemplo, Voltaire acha que o negro vem do gorila. Já Blumenbach e Kant acham que só existe uma gênese para a humanidade, ou seja, todo mundo é humano, apesar de haver diferenças cruciais. E é justamente aqui, com Kant, segundo Robert Bernasconi, que surge o conceito moderno de racismo, de raça de fato, e o racismo moderno também. Ou seja, é aqui com Kant que se inicia a ideia de ligar raça à cor da pele, em um texto de 1775 chamado Das Diferentes Raças Humanas. Ou seja, Kant dizia que há 4 raças diferentes, e essas 4 raças elas eram assim porque cada um vivia em um determinado continente. Então, os negros viviam na África, os asiáticos, os amarelos, na verdade, os calmucos viviam na Ásia, os índios e indígenas na América, então é uma raça diferente, e os brancos na Europa. Então, o clima influenciou
e de geração em geração, os germes que as pessoas tinham, então fazia com que viesse à tona a cor da pele. Então começou ali. O que é interessante em relação, eu já estou terminando, o que é interessante em relação a isso é que no seio do iluminismo, ao mesmo tempo que tinha que quebrar a hierarquia posta pelo antigo regime absolutista, também tinha que quebrar, tinha que, na verdade, construir uma nova hierarquia justamente para substituir essa outra. Ou seja, se não há mais essa ideia de que o rei deve governar, mas sim uma junta republicana, mediada por uma Constituição Civil, a ideia de raça, principalmente essa raça formulada por Kant, ela vem para substituir essa hierarquia. Ou seja, a Europa, de fato, ainda conseguiria ser o centro da história mundial e o centro da humanidade, da universalidade da humanidade, justamente porque ela seria aquela que teria todos os talentos para isso. Tanto é que Kant diz que há uma hierarquia entre as 4 raças. Ou seja, o europeu tem todos os talentos possíveis. Kant fala de raça, na verdade ligando a uma ideia de cosmopolitismo e de humanidade. Ou seja, quanto mais cosmopolita, ou seja, aquele que consegue atingir aquilo que a razão pensou para a humanidade, vivendo sob uma Constituição Civil, quanto mais cosmopolita a pessoa for, o povo for, ele tem mais talentos. Então o branco tem mais talentos, segundo Kant, porque justamente ele já estava nessa perspectiva. Os indianos menos, mas os indianos têm talento para a arte, segundo Kant. Os negros menos ainda. Kant chega a dizer que nunca conheceu um negro que tem um trabalho formal. E em uma reflexão de antropologia ele diz que negro só serve para ser escravo. E ele também diz que o indígena é aquele que há de mais baixo na hierarquia das raças. Então o iluminismo, de fato, ele precisou de uma nova hierarquia para substituir essas antigas. Então, se a gente pode dizer assim, o conceito de civilização foi central aqui ao contrapor o homem europeu ao selvagem e aos bárbaros. Ou seja, ao contrapor nômades e agricultores sedentários. A raça alimentou uma ideia geral de que a sociedade tem de sair do seu estado selvagem, estado de selvageria, e entrar em um estado de civilização. Então no século XIX isso se acentua de fato em que os ingleses, como diria Hegel, são os capitães, aqueles que estão levando a civilização, que estão levando a melhoria das condições de vida para toda a humanidade. Não à toa que é no século XIX, de fato, onde se acentua o neocolonialismo. Então, dentro dessa perspectiva que a gente está tendo agora, o conceito de raça ligada à cor da pele, ele foi essencial para o movimento iluminista centrar na Europa as suas perspectivas. Não quer dizer que fora da Europa não tivesse também manifestações desse movimento iluminista, como por exemplo aqui em 1789 a galera estava querendo, sem arma, sem nada, fazer uma revolução, como a Inconfidência Mineira. Mas o que a gente pode ter, já para terminar isso daqui, como conclusão, é o seguinte. Primeiro, por que eu estou fazendo essa crítica ao iluminismo real, não o iluminismo utópico, aquele das expectativas? Porque é o seguinte, eu acho muito arriscado a gente deixar para a direita fazer essas críticas. Por quê? E se advogar como os iluministas. Ou seja, o iluminismo, de fato, ele tem várias vertentes, e uma é essa. Então, quando a direita faz críticas, como os doidos lá, vocês sabem do que eu estou falando, né? Enfim, quando fazem críticas a esse processo iluminista, eles não estão todo errados, não. Errados estamos nós de não, de fato, irmos atrás de fazer uma crítica séria a esse movimento e ver o que é que sobra para nós de fato. Ou seja, alguns professores, inclusive, disseram que eu estava jogando Kant na lata do lixo, jogando Kant na lata do lixo da história do racismo e tal. Não, senhor. Eu acho que não tem nenhum autor mais fundamental para a gente entender a nossa modernidade do que Kant. Por quê? Porque a modernidade europeia, o eurocentrismo, venceu. Ou seja, a gente vive, estuda, come, se veste a partir de padrões colocados pela modernização europeia. Então, para a gente entender a si mesmo, não adianta a gente estudar a história Yanomami, a gente tem que estudar, de fato, a história europeia. E a história europeia faz parte da gente. O que não quer dizer que a gente não pode criticá-la e fazer melhor daqui para frente. Então, no certo sentido, a gente deve fazer críticas pesadas a esse movimento iluminista e mostrar de fato que os processos que o iluminismo gerou trouxeram a gente, de alguma maneira, para aquilo que a gente está vivendo hoje. Ou seja, a gente sabe de fato que o iluminismo não é um movimento coeso, ou não foi um movimento coeso. A gente pode citar o Barão de Laotan, que já tinha algumas críticas anticoloniais no século XVIII ao encontrar alguns indígenas do Canadá. Tudo bem.
mas há núcleos fundamentais. O núcleo fundamental do iluminismo é, de fato, a filosofia da história e também a antropologia. Então, por fim, para terminar de fato, para responder algumas perguntas, se for ligou o velho de vocês, que eu falei pra cacete, eu queria mostrar, na verdade, queria dizer que esse esgarçamento do iluminismo como processo histórico, que alguns, como Habermas, ainda acham que ele vai vir, né, o Messias do Habermas, enfim, foi o advento do neoliberalismo. O esgarçamento se deu pelo advento do neoliberalismo e essa nossa sensação atual, que a gente está vivendo, inclusive, nesse momento agora, que vocês estão me vendo, eu estou falando, de que não há perspectiva de saída. Ou seja, que o futuro foi cancelado, como diria Fischer, aqui eu estou das reflexões do Fischer. E não só o futuro foi cancelado, como o presente é insuportável. Ninguém quer o presente gera ansiedade, gera depressão. As doenças psíquicas são justamente uma aporia desse processo iluminista de fato, tentar legar para nós a melhor vida possível. Na verdade, legaram talvez a pior vida possível, em alguns aspectos, né? Claro que quem é bilionário, que a gente pode entender um iluminismo de classe, agora de fato, está vivendo muito bem esse processo. Então, dentro disso, nós vemos os povos que nada têm a perder, ou seja, aquelas pessoas que nada têm a perder senão suas correntes, como diria Marx, em vez de estarem totalmente aptos para a luta, para a revolução, estão, contrariamente, completamente letárgicos. E revolução também é um negócio interessante. A gente precisa de um outro termo, viu? Porque revolução é algo completamente burguês. Foi feito em 1789 e a gente está voltando a ele ainda, voltando a ele. A gente precisa de algo para além da revolução. Eu não sei o que é. A gente precisa pensar nisso conjuntamente. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? Esse povo que está letárgico, impotente, na verdade está tentando, como diria Paulo Arantes, acelerar o trem da história para ver se o abismo chega mais rápido. Ou seja, ninguém quer mais o presente. Então, com isso, o iluminismo real, de fato, dentro da perspectiva aqui que eu mostrei para vocês, nos prendeu dentro desse realismo capitalista, nessa caverna do dragão, que a gente não consegue, de fato, sair. Ou seja, o Tiamat está tentando manter a gente e o Mestre dos Magos não ajuda. Então, essa caverna do dragão, onde a gente não sai dela porra nenhuma, eu não sei como é que a gente pode arrumar uma saída. Uma delas, eu queria aqui mostrar, inclusive publicamente, só falar sobre ela umas coisas, estou pensando sobre isso. Eu acho que a gente precisa, de fato, pegar essa verve nihilista atual. Eu nunca vi um nihilismo tão forte como o atual, estudando a história da filosofia e a história das ideias. Ou seja, os nihilistas, eles não têm paixão pela construção. Eles têm paixão pela destruição. Então, destruir é mais importante que construir. Até, de fato, se for destruir a si mesmo. Como aconteceu com o advento do neoliberalismo aqui no Brasil, e com Collor, e as torcidas organizadas vieram à tona. O que eram as torcidas organizadas? Eram movimentos de jovens que eram a mesma coisa, da mesma classe, às vezes da mesma rua, do mesmo bairro, que se destruíam a si mesmo, por conta de coisas inexplicáveis, como um time de futebol, uma torcida, enfim. É explicável, eu gosto muito de futebol, mas é meio que inexplicável. Então, nesse sentido, eu acho que só um niilismo combativo, como está acontecendo no Chile, em outros lugares, a gente pode fazer alguma coisa e tentar construir alguma coisa depois. Eu acho que construção possível não há, por enquanto. Eu sou meio niilista mesmo, pessimista, mas eu acho que o niilismo combativo, aproveitar o niilismo quando está todo mundo letárgico mesmo, que não tem mais perspectiva nenhuma para a luta, senão para destruir ou a si mesmo ou alguma coisa que está ao redor, tentar destruir pelo menos o que está ao redor. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Essa, em linhas gerais, é a minha pesquisa. Eu estou escrevendo sobre ela. Em breve eu vou lançar alguns artigos sobre ela e vou continuar minhas aulas de História da Filosofia Moderna e Antropologia Filosófica na Universidade Estadual do Ceará. E se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, faça agora, ou se cale-se para sempre, como diria o poeta. Viu? Muito obrigado aí por me aguentar. Eu passei muito do tempo, mas a gente pode ainda tentar responder algumas perguntinhas. Eu vou pegar aqui só o celular para ver se eu consigo ver as perguntas. Tá bom? Podem mandar pergunta agora. O Rafael Freitas está dizendo aqui que liberdade no capitalismo é que nem chifre. Eu não sei o que ele quer dizer, se ele mora no Zé Walter. O Anderson Barbosa está dizendo que nem assim como a filosofia medieval vale mesmo para ela. Eu não sei em relação ao que ele está dizendo.
Mas se vocês quiserem mandar perguntas, mandem agora. Não chegou nenhuma pergunta, acho que ninguém está interessado, ou está com vergonha. Aproveita, gente, que o pagode é quente e eu respondo, viu? Ou o meu está atrasado. Enfim, como não está chegando nenhuma pergunta, ou então o celular está aqui travando em relação às perguntas, eu vou concluir o vídeo e vou agradecer ao professor Emiliano e dizer algo, uma nota que ele pediu para falar. Não, ele não pediu não, mas eu estou oferecendo que nesse curso de Filosofia na Quarentena somos todos iluministas e que a minha fala não representa o ideal de fato do curso. Então, amanhã vocês vão ficar com a aula da professora Adilbênia. A Adilbênia há muito tempo trabalha com filosofia africana, ela vai mostrar a filosofia africana na perspectiva da lei que obriga as escolas públicas do Brasil a darem aula, na verdade concederem aula de História da África. E na sexta-feira vai ser o professor Daniel Omar Pérez, meu querido ex-orientador, que de fato vai falar sobre, se eu não me engano, eu esqueci de pegar o título, desculpe, mas é sobre populismo e Laclau. Enfim, é isso. Se não for isso, ele falará de novo e eu vou cortar essa parte do vídeo. Então, galera, um beijão, obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. E se ainda tiver algumas perguntas para fazer, façam agora. Não se calem para sempre. Não há perguntas, então tchau, abraço, beijão. Vou tomar um pouquinho mais da minha cachaça e continuar os meus estudos. Valeu!